Beleza. E só para você saber, continuando falando de Eclipse, que a gente tem uma série de versões do Eclipse aqui, que a gente está na versão Neon, tá? O Eclipse costumava ter o nome das luas de Saturno, as versões dele. Era uma Calisto, Europa, Ganímede, Galileu, Hélios, Índigo, Juno, eram várias, só que eu acho que acabaram as luas. Eu acho que Neon, não sei se Neon era uma lua, não me lembro agora. E costumava ser na ordem alfabética, tá? A gente tem um MN ali, Neon, mesma coisa do Android, né? Vocês sabem que o Android é nome de doce, né? Mais legal, né? Nome de doce em ordem alfabética também. O Mac também tem essa. O Mac tem nomes de praias paradisíacas, não é isso? É praias de algum lugar, não me lembro agora de onde que é. Isso é um padrão. E só para quem nunca viu a cara do Eclipse, tá aqui. Você tem o conceito no Eclipse de uma janela que a gente no Eclipse não chama muito de janela, a gente chama de workbench. Tá? Isso já caiu uma vez em prova, perguntando qual é o nome dessa área do Eclipse, é um workbench. Aqui ele está chamando de workbench window, tá? Mas é uma workbench. E lá dentro você tem vários conceitos, várias visões que você pode manipular, tá? E escrever seu código numa visão, na outra visão tem os pacotes do seu projeto, na outra visão tem outras informações que são relevantes para o desenvolvimento do sistema. Tá? O Eclipse ele é bem legal com isso aí. Legal, então vamos lá. Diria que a primeira parte foi até aí. Tá? A gente falar desses conceitos básicos da linguagem, algumas palavras aí que são comuns, etc, etc. Agora a gente vai para uma segunda parte que já vai entrar em detalhes mais técnicos da linguagem Java aí. Aqui já tem um negócio que eu já vi cair várias vezes em prova. Eu fiz questão de botar essa questão aqui, apesar de ser dessa IFPE, que é uma banca pequena, mas já foi cobrado em várias bancas diferentes. Tá? Olha só, no que diz respeito a regras de declaração para arquivos fonte Java, analise essas proposições aqui. Vamos ver. 1. Se o arquivo de código-fonte tiver uma classe pública, seu nome terá que coincidir com o nome desta classe. Certo? Primeira pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte. Numa classe Java, eu posso ter mais de um arquivo Java, ponto Java, eu posso ter mais de uma classe? Quantas classes no máximo eu posso ter? Quantas eu quiser. Infinitas. Eu posso ter classe X e classe Y assim? Posso, né? Eu posso ter public class X assim? Depende. Depende se o meu arquivo se chamar x.java. Beleza? O Java é chato com isso. Ele só deixa você ter uma classe pública por arquivo e essa classe pública precisa estar associada com o mesmo nome do seu arquivo fonte. Senão não compila. Beleza? Pode fazer o teste lá que você vai ver que não compila. Então isso aqui faz sentido. Né? Beleza. Legal. Você sabe que você pode ter outras duas instruções junto com o nome de class, que são muito cobradas e qual é a ordem que elas têm que ter, que é import e package. Tá? Isso já foi cobrado algumas vezes em prova, né? A ordem desses três carinhas aqui. Tá? Se você tiver no seu programa assim, e se você tiver esses três caras, quem tem que ser o primeiro? Import? Package. Primeiro cara tem que ser qual pacote você tá. O package. Pode ter alguma coisa antes? Só comentário. Comentário pode, isso tá na documentação do Java, pode procurar lá no docs.oracle que você vai ver, que ele fala, se você quiser botar alguma coisa aqui, você tem que comentar. Senão não pode botar nada. Package. Depois, todos os imports que você quiser fazer. Mais de um? 100? Pode. E depois, você vai criar a sua classe específica aqui. Perfeito? 3 passos aqui. E ele está falando, se não houver a instrução package, as instruções import terão que ser as primeiras. Verdadeiro? Se eu não tenho package, import serão as primeiras. Verdadeiro? Fora os comentários. Beleza, porque eu posso ter um comentário aqui em cima. Perfeito. Do arquivo do código-fonte, parece que está tudo bem aqui também. Dúvidas? Sem problema, né? Beleza. O arquivo só pode ter uma instrução package, porém pode ter várias import. Eu posso ter 2 packages? Package P1 e package P2? Não, a tua classe tem que estar dentro de um pacote, cara. Não pode estar dentro de 100. Ela tem que estar dentro de um pacote específico. Mas eu posso ter vários imports, não posso?
Então isso aqui está certo também. Legal? Porque eu posso precisar importar várias classes, então eu tenho que dar 10 imports, que eu preciso de 10 classes. Então, isso aqui está tranquilo. Beleza, 1, 2 e 3 certo. No 4 ele falou o seguinte, um arquivo de código fonte pode ter várias classes públicas. Ops. Palavra públicas tornou a alternativa errada. O arquivo só pode ter uma classe não pública. Não pública ele pode ter quantas ele quiser. Beleza? Não precisa ter uma pública. Não é obrigatório. Ah, já parava. Né? Como são só 3, se ele tivesse 1, 2, 3, 4, aí você tinha que continuar. Mas nunca pare, porque vai que tu acha a 4 e a 5 verdadeiras e você fala assim, opa, tem alguma coisa errada aí. Tem que voltar e dar uma olhada, de repente você põe uma mosca na 1 e na 2, né? Sempre fica de olho. Beleza. Legal. Outra bobeirinha que foi cobrada no Arte São Paulo, essa prova foi não nesse final de semana, que o final de semana é esse, agora foi ontem. Foi no anterior. Foi final de semana sem ser esse, agora o domingo passado. Ele perguntou o seguinte, na arquitetura da JVM existe a JVM Memory, que contém uma área de memória que armazena os objetos criados pela aplicação por meio do operador new, ou quando qualquer outro método cria um objeto. Tá? Essa área de memória é chamada de quê, pessoal? Heap, né? A memória do Java Heap é onde moram os objetos da linguagem Java. Tá? Se deu new em alguma coisa, ela foi parar na Heap. Beleza? Tem uma outra memória, qual que é? Stack. Tá? A Stack é a memória que eu trouxe aqui para você, Stack Overflow, né? A Stack Overflow é o site. Né? Que você tem a Stack e a Heap. O que você vai guardando na Stack? Você vai guardando a pilha de execução dos seus métodos. Então imagina que você estava na sua aplicação no método main, você chamou o método go e esse método go chamou o método setName. Beleza? Está pensando como compilador. O compilador tem que saber a ordem de execução dos métodos para ele poder voltar. A gente chama isso de pilha de execução. Então o que ele faz? Ele cria uma pilha aqui. Ele fala, qual o primeiro método que o cara chamou? Main. Então vou botar na pilha. Main. O segundo, go. Boto na pilha. Terceiro, setName. O set sei lá o quê. Beleza, ele acabou de executar o set. Tira da pilha. Volto pro go. Aponto pro topo da pilha. Beleza? Algumas variáveis locais você vai ter armazenadas ali também. Uma coisa interessante é que no stack você tem um stack para cada thread. E aqui você tem uma heap para todas as threads. Então, quando você, com uma thread, cria um objeto, esse objeto vai para a heap e ele pode ser compartilhado com todas as outras threads que você tem na sua aplicação. Beleza? Legal? Sempre de passar um pouco da questão, porque às vezes a questão é simples, mas vale a pena a gente fazer alguns comentários aí que podem ser cobrados ou que já foram cobrados em outras provas. Fala. Sim, você tem alguns conceitos que se você pegar como funciona a estrutura de memória do Java, você vai ter um permgen que mudou de nome agora, que tem uma série de pedaços da memória ali que são separados para algumas coisas específicas. Mas isso é muito, muito técnico. Isso é muito... Os outros termos são uma coisa. Method Area nunca vi. Stack Frame você tem. Tá? Um frame é tipo um quadro que você tem especificamente uma parte de execução que você guarda. Então você vai guardando uma série de frames. Isso é funcionamento da tua JVM. Né? Então, tipo, é arquitetura da JVM. Isso eu nunca vi cair, não. Perm é uma área de memória da JVM também, que você armazena algumas outras informações. Mas, assim, quando cai em prova, geralmente ele fala de heap e de stack. Né? O resto é muito arquitetura da JVM especificamente. Coisas que ela usa internamente para ela se achar. Né? Nada para o seu programa, é coisas que ela usa para ela mesmo. Se for de poucos plays, se você no edital, cabe uma olhada? Cabe, eu já vi no edital da DataPrev isso. Já vi, já inclusive gravei umas questões que já caíram na DataPrev com explicação, acho que eu até disponibilizei, depois eu até posso te passar. Eu gravei até a explicação de algumas questões de arquitetura de JVM mesmo. Então até disponibilizo isso depois, se for o caso, se tu quiser dar uma olhada. Nunca vi nenhuma prova sem ser na DataPrev cobrar isso. Sim, cobrar esse nível assim, de detalhe.
Beleza, FCC 2017. Trouxe um códigozinho bobo, só pra gente brincar com o primeiro código, tá? Mas isso é muito, muito simples também. Criou 4 variáveis aqui em cima. E essas variáveis são o que, pessoal, da classe? Elas não são estáticas, não. Para ser estática, ela teria que ter static. Mas ela é do tipo variável local desse método, né? Aí a pergunta que eu te faço, variável local tem que ser inicializada? Tem. Falou assim, tem 3 tipos de variável no Java. De instância, quando você tem ela aqui na classe, né? Estática, quando ela vai estar aqui na classe, mas com a palavra estática também, ou local de alguma coisa. 2 delas não precisam ser inicializadas e uma precisa. Local é a que precisa, tá? Sempre precisa inicializar. Eu até brinco com o pessoal, eu falo assim, só você escrever, você escreve estática, tem o i, inicializada, ela é inicializada automaticamente. Você fala local, não tem i, não é inicializado automaticamente. Beleza? Instância também é inicializada automaticamente, tá? Com qual valor? Depende. Se for um boolean é com false, se for inteiro é 0, beleza? Depende do tipo primitivo que ela é. Então, vamos lá. Aqui ele não inicializou. Vai dar erro? Por que não vai dar erro? Porque quando ele for usar, ele inicializa. O erro dá quando o cara vai usar. Então, se ele não bota essa linha aqui e se ele tenta dar um system out println no A, sem inicializar, dá erro. Agora, se ele nunca usasse o A, não ia dar erro. Tá? Só um detalhezinho, mas só para você saber. Beleza. Então, ele inicializou aqui todas, então agora ele pode usar tranquilamente todas as variáveis do Java. Perfeito. Aí ele chegou aqui, vou botar um comentário aqui, para eu escrever do lado do meu programa, e ele botou x mais igual a b. Pessoal, você sabe que esse operador aqui, mais igual, é o operador que é a mesma coisa que você botar x é igual a x mais b. Aqui é y barra igual a a. É a mesma coisa? Mesma coisa, tá? Y é igual a y dividido por a. Mesma coisa. Então, se você pegar aqui o x, você tem como valor de x inicial menos 1, mais o valor de b era menos 2, você vai ter aqui menos 3 no x. Perfeito? Menos 1 mais menos 2, menos 3. Né? Beleza. E aqui y é igual a y dividido por a, então você vai ter y é igual a 6 dividido por 3, você vai ter 2. E b, você vai decrementar, b vai ser igual a menos 3. Ah, Felipe, mas esse menos eu tenho que fazer antes ou depois? Eu sei que tem um negócio, se ele vier aqui é antes e tal. Beleza, mas ele está sozinho na sentença, não tá? Então você não tem que se preocupar com isso. Você teria que se preocupar com isso se ele começasse a botar a, b é igual a b menos menos mais a. Aí, opa, você tinha que parar e pensar, tá? Se ele é pré-fixado ou se ele é pós-fixado. Nesse caso aqui, segue a vida. Beleza? Então, se a gente for ver, ele vai te perguntar aí quais são o x, o y e o z, o que é que ele imprime. E a tua resposta é 3, 2 e menos 3. Molezinha, né? Essa não cai na minha prova. Brincadeira. Pior que quando cai todo mundo acerta, então não ajuda muito. Tá. Dada a execução do trecho em Java abaixo, assinale a alternativa que representa o resultado do mesmo. Cara, 2 minutos, enquanto eu pego uma água ali, você me diz quanto que dá esse resultado. 2 minutinhos. Quer dizer, 30 segundos, na verdade. Foi, né? Vamos ver? Rapidinho. Quanto que deu? 1010? Certeza? Deu 20, não? Não? Então eu queria ver se vocês caíram na pegadinha, porque essa é uma pegadinha clássica que é cobrada. Eu já vi, primeira vez que eu vi uma questão dessa foi em 2008. Tá? Pegadinha clássica disso aqui. Tá?
soma de strings, que não é soma, é concatenação de strings. Né? Então, olha só, eu tenho meu soma aqui, e ele faz um for. Nesse for, ele vai de 1 até 4, não é isso? Menor que 5, somando todos os valores. Então, ele vai somar aqui 1 mais 2 mais 3 mais 4. Concorda comigo? Isso aqui dá 10. Né? Aí ele pega aqui e cria uma outra variável x, que ele bota x igual a 10, e ele bota resultado igual a, e ele queria que você botasse 20. Para você fazer isso aqui. 10 mais 10 igual a 20. Só que qual é a ordem de precedência no Java? Da esquerda para a direita. Então, você começa sempre da esquerda para a direita aqui. O que você vai fazer? Na hora de imprimir, ele imprime resultado mais 10, ou seja, ele concatena 10 nesse valor aqui. E ele vai e depois concatena 10 no 10 do lado. Então, ele imprime para você resultado 10, 10. Tá? Como resolver isso, Kat? Ela estava perguntando. Bota um parêntese aqui que você muda a precedência da tua operação. Agora, parêntese, o compilador olha e fala, opa, JVM fala, né? Não o compilador. A JVM fala, opa, eu preciso executar esse cara primeiro, porque ele tem parênteses, então ele tem precedência. Cara, pessoas que sabem Java muito, programam dia a dia, conhecem tudo a respeito de servidor de aplicação e tal, pegam uma questão dessa às vezes e erra, por causa de uma besteira de cobrança de prova que direto eles fazem, pegadinha. Então, no caso, quem mandou ali foi resultado, certo? Como? Você falou a ordem de precedência, Isso. direita Isso, vamos lá. O Rodrigo está perguntando aqui em relação à ordem da precedência, que eu falei. Eu estou repetindo só por causa do microfone, cara. Não sou maluco, não. Olha só, vai lá. Na hora de imprimir o resultado, você não botou parêntese nenhum aqui. Então, para ele falou assim, ó, então eu sempre executo. Quando eu tenho 2 mais 3 mais 4 mais sei lá o quê, eu vou executando, o Java faz, eu vou executando da esquerda para a direita. Então eu executo isso, depois eu executo isso, depois eu executo isso, etc, etc. Aqui ele primeiro executou isso, ao invés de primeiro executar isso. E quando ele executa isso, esse mais, ele soma? Não, ele concatena. Não, para concatenar você tem que botar mais mesmo. Mas assim, para você fazer, o que você quer? Você quer primeiro que ele execute isso aqui? Era isso que você queria? Eu não quero nada não, cara. Eu não quero nada não, cara. Mas você falou assim, o que teria que ser? Pode ser assim, tá? Aí é isso que eu estou te perguntando. Para quê? O que teria que ser para quê? Para executar primeiro, para ele fazer resultado 20, aí você teria que botar um parêntese. Porque assim tá certo, mas tá certo para quê? Para a intenção era concatenando as coisas uma do lado da outra. Se você tivesse a intenção de somar todos os números e depois concatenar, você teria que mudar a precedência da operação, ou você não teria que botar nenhuma string aqui. Se você não bota nenhuma string aqui, ó, tirei essa parte aqui. Soma mais x, ele imprime 20 para você. Porque a precedência vai ser fazer isso primeiro e depois imprimir, né? Então, eu não quero nada. Beleza, então resultado 10, 10. Ah. Legal. Olha essa outra questão do TRT, cara. Já começa com maldade, ó. Já começa a olhar com maldade. Mas essa questão ela foi boazinha. Ela era de técnico, eles botaram essa questão aqui, eu crente assim, ele vai botar maldade. Não, as opções são todas com 3 dígitos. Aí você, pô, fala sério, sem graça. Fora aninhado, quando você olha isso, você entra em desespero, né? Você fala, cara, ferrou, vou deixar essa pro final da prova, caraca, vou separar aqui essa folha inteira para fazer um chinês. Mas não, essa é molezinha, essa é mole porque ela tem uma execução só. Então é fácil demais. Vamos lá. For, tu sabe que isso aqui... Olha, repara o que eu falei para você antes. Ó. Aqui a gente tem 3 declarações de variável, A, B, C. Né? Só que ele não inicializa A, nem B, nem C. Né? E é local. Ele tem que inicializar antes de usar. Aí olha onde ele inicializa. Dentro do for. Pode? Pode. Ele não precisa criar uma outra variável. Porque a galera fala assim, não, Felipe, não, isso aqui não compila não. Eu tenho que fazer assim, for... int, e tem que ser i. I é igual a 0. Nada a ver, né, pessoal? Você pode botar qualquer variável ali dentro.
Beleza? E essa variável, se você criar assim, for int i, ela só vai ser visível aonde? Dentro do for. Né? Só vai ser enxergável dentro do for. Então, beleza. Olha lá. A igual a 2, A menor ou igual que 10, A mais igual a 2. Aí tu já pensa assim, puta que pariu, 10, cara. Tem que fazer 10 vezes. Pelo menos ele vai de 2 em 2, né? Ah, não vai ser tão ruim assim, não. Mas beleza, vamos começar assim. A é igual a 2, né? Legal. Aí ele entrou no for. Só que ele entrou no for e já tinha um outro for. B igual a A. Então, B igual a 2. Aí ele entrou no for, tinha um outro for. C igual a 1. Aí tu já pensa assim, caraca, ele vai multiplicar alguma matriz aí e tal. Vai querer mudar de posição, né? Fazer bubble sort. Não vai fazer nada. Aí quando ele chega aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é para você ver se você continua nos for, né? Então aqui é A menor ou igual que 10, você pode continuar. Aqui é B menor ou igual que 2. Menor ou igual que 2. Então beleza. Aí você se dá conta. Caraca, na próxima interação B vai ser 3, eu não preciso mais entrar. Beleza? Próxima interação desse cara aqui, B vai ser 3, vai passar, você não vai precisar mais executar nada, vai acabar a sua tortura. Tá? Beleza, C igual a 1, C menor ou igual que 2? Então eu vou executar uma vez. Né? E aí eu vou executar e vou imprimir 5? Não, né? Eu vou imprimir 1, 2 e 1. Né? 2, 2, 1 e vai acabar a tua questão. Ridícula, fácil demais. Podia ter sido um pouco mais inteligente. Né? Podia pelo menos ter botado 5. Mas aí todo mundo acerta, Anny. Isso é um pouquinho mais difícil. Agora pode botar 5 ali que você vai saber, o pessoal não vai. Missão cumprida. Se foi botar terror e deixar pro final, o cara não respondeu nada, marcou qualquer uma, né? Missão cumprida. Beleza? Vocês querem fazer um intervalo? Deixa só eu resolver essa aqui e a gente faz um intervalo, tá? Vamos lá. Olha só. CESP 2017, SEDF. Essa prova foi uma porcaria, para não falar outra palavra, tá? Cara, essa prova da CESP foi uma loucura. Todas as questões são muito esquisitas. Caíram acho que 4 ou 5 questões de Java e todas são extremamente... O português delas é extremamente estranho e bizarro. Vocês vão ver aqui. Ele colocou... Todas as matérias... Não, mas assim, você pega a prova boa da CESP, só que essa estava muito ruim. Você pegou aqui um código, ele te deu um código aqui. Esse código é um switch case. Você conhece, é tipo if, né? Só que com várias opções aqui. Aí eu te pergunto, olha só, ele criou int dia igual a 5, final int segunda igual a 2, final int sexta igual a 6. Né? E deu um switch dia. E aí ele deu... A primeira pergunta que eu te faço aqui é a seguinte, o que vai ser executado se você executar esse código aí? O que vai aparecer no console? Tudo? Tudo? Mas aí tudo? Ele já vai começar a imprimir aqui? Aí sim. É um código sem break. Né? Você sabe que break é o freio que você aperta dentro do switch case. Ou seja, se você quer que ele pare em uma linha, você tem que botar break. Senão ele começa a invadir as outras opções. Teve um cara que brigou comigo numa aula e falou, Felipe, você está ensinando errado. Ele não para, não é possível. Não, sério, o cara foi embora puto comigo. No final da aula ele foi embora chateado, assim, não existe isso. Isso que você está falando é um erro de programação. Não existe isso. Não, cara, é para ser assim, cara. Foi assim que eles implementaram. Então aqui, ele vai dar switch dia igual a 5, você vai executar aqui quinta e vai parar. Não. Se tivesse um break aqui, uma instrução break, que é uma palavra reservada do Java, ele pararia. Como não tem, ele continua imprimindo direto até o final. Então ele vai imprimir quinta, sexta, sábado, domingo. Na mesma linha ou em linhas separadas? Mesma linha porque é print, não é print ln. Tá? Outro detalhe bobo, que no Java você tem o system out print ln. Né? Então, beleza, isso aí é moleza. Agora, o problema é interpretar o que a questão escreveu no texto. Né? Vamos lá. O seguinte trecho de código em Java exibe uma, vamos lá, estrutura de controle de fluxo. Verdadeiro? Beleza? Em programação, a gente tem 3 tipos de estruturas. Tá? Em programação, isso veio da programação estruturada, que é repetição. Você tem seleção
já esqueci o nome. E iteração. Ou seja, para você ter programação estruturada, tu precisa desses três caras aqui. Estruturas, programação estruturada. Antes disso era GoTo, cara. Você ficava fazendo GoTo para lá e GoTo para cá e tal, 1960. Programação estruturada, o cara veio lá com Algol, Pascal, etc, etc. O cara falou, ó, não, você não pode mais não ter três tipos de cara. Você tem que poder ter código repetido um embaixo do outro, tá? Eu botei repetição, perdão, pessoal, sequência, tá? Perdão, sequência, falei besteira aqui. Repetição é ou repetição ou iteração. Você pode chamar de qualquer jeito, tá? Sequência. Sequência, eu preciso ter código sequencial, um executado abaixo do outro. Eu preciso ter seleção se eu vou querer executar uma parte de código ou outra. E eu preciso poder ter repetição para executar uma parcela de código várias vezes. Tá? Sequência, seleção ou repetição. Ou seja, pessoal, seleção, if, switch case. Tá? Então, estruturas de controle de fluxo. Você está controlando o fluxo, são as estruturas de seleção que você tem no seu programa. Ou é if, no Java, ou é switch case. Tá? Switch case. Repetição, você tem todos os loops da linguagem Java. Do while, for, etc, etc. Tá? Sequência, ora, os seus códigos podem ser escritos em sequência e eles vão ser executados. Isso é parâmetro padrão da linguagem. Tá? Legal. Aí ele fala aqui, eu tenho estrutura de controle de fluxo representativa das sentenças de iteração. Switch é uma estrutura de controle de iteração. Ele é de seleção. Beleza? É ruim, né? É feio, né? Mas ele é uma estrutura representativa de seleção, não de iteração. E ele ainda erra no final, que ele fala aqui, fornece desvios implícitos no final dos seus segmentos de código. Pessoal, desvio implícito, ou seja, acontece sem você programar. Quando ele dá switch case 5 aqui, você executa 5, ele desvia implicitamente? Ele continua executando. Então ele não tem desvio implícito. E isso já foi escrito em alguns livros, tá? Aqui você tem algumas estruturas no Java, que são consideradas estruturas de controle de fluxo. Tá? Você está mudando o fluxo do seu programa. Até o try-catch é uma estrutura de controle de fluxo. Switch, o break, o continue são estruturas de controle de fluxo. Né? E olha só o que ele fala nos livros de Java. A construção switch não fornece desvios implícitos. Beleza? No final do seu segmento de código. Isso permite que o controle flua por mais de um segmento de código selecionável. Legal? Switch 5, 6, 7, 8, 9, ele não desvia implicitamente para o final. Perfeito? Ele dá um exemplo aqui para você, que ele fez isso de propósito, inclusive para implementar aqui um algoritmo de par ou ímpar. Ele usa a estrutura lá. Beleza? Pode. Não precisa. A mesma aqui, case 1, né? Você pode. Você não tem ordem de case. Você pode botar. Você não tem ordem de default, porque ele ainda tem a palavra default que você fala, tem que ficar no final. Se você quiser botar no início, você pode. Não sei para que você vai querer fazer isso, mas você pode. E hoje em dia você pode botar case string a partir do Java 7. Não podia antes. Você pode botar agora case A, case B. Antes você só podia botar int char e short, se eu não me engano. Int char e short. Aí agora você já pode botar string também. Perfeito? Então, pessoal, errado por dois motivos aí, tá? Não posso ter desvio implícito no switch e ele não é uma estrutura de iteração, é uma estrutura de seleção. Fala, Rodrigo. Short, byte, short, int. Até int. Seria um if. Boolean, cara, tem que ser um valor constante aqui. Eu acho que você não pode boolean. Eu acho que não pode boolean. Você pode do byte ao int, mas você não pode boolean, eu acho. Você poderia botar um case true e case false, será? Não sei, vou testar. Eu te falo. Fica, mas eu estou pensando em termos de pode ou não pode. Ele está perguntando se poderia a gente colocar um switch, um booleano aqui, né?
Aí eu botaria um case variável, um switch variável, case true e case false. É igual um if, você já está escrevendo um if, mas... Né? Se pode ou não pode, eu vejo e te falo. Beleza? Então, erradinho. Vamos fazer um intervalinho rápido e a gente já volta aqui. Valeu!